Deus seja louvado para sempre. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje, nossa tradicional e abençoada ceia do Senhor, por ocasião do nosso culto de doutrina também, sempre primeira terça-feira de cada mês, aqui no nosso templo sede, nós temos a nossa Santa Ceia. E ainda também celebramos no segundo domingo de cada mês, no culto matutino, pela manhã, às 10 horas, contemplando os irmãos que não podem estar conosco à noite, na primeira terça. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a nossa saudação também para todos que estão agora já conosco, ligados no nosso culto online. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Esperamos que o Senhor, por sua graça e bondade, esteja nos abençoando maravilhosamente em mais esse culto de ação e graças ao seu santo e glorioso nome. Quero convidar a igreja aqui presente para se colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos fazer a leitura no Salmo de número 22, esse preciosíssimo Salmo da Palavra de Deus. Glória a Deus. Salmo de número 22. Leiam apenas os 3 primeiros versículos. Encontre na sua Bíblia esta palavra. Glória a Deus. Salmo de número 22, versículos 1º, 2º e 3º. Leu na tradução mais comum para nós, Almeida Revista e Corrigida. Nos diz a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. E a igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos agora, mais uma vez, dirigir a nossa voz ao Senhor em oração. E oremos por alguns pedidos que já têm chegado, alguns de gratidão, como do pastor Mardoni, irmã Isadora. Ela já fez a cirurgia, já está em casa para se recuperar, graças a Deus. Também, meus irmãos, estamos orando nessa hora pela família do pastor Carlos Alberto. Carlos Alberto congregou muito tempo conosco, é filho dessa casa, pastoreou muitos anos ali ao Amadeu Furtado, e sua esposa partiu para Jesus, uma senhora jovem, 58 anos, e ele ligou para mim. Quinta-feira será o velório ali no Amadeu Furtado. Amanhã o velório será na Caponga, onde ele pastoreia atualmente, esperando filhos que vêm do exterior, etc. E ele rogou as orações, e nós estamos orando pelo companheiro, para que o Senhor console, e agradecendo, irmãos, ao Senhor também pelas vossas orações. E ontem também um tio meu faleceu lá em Belém do Pará, já idoso, 96 anos, ainda muito lúcido. E a irmã me ligou, tia Dalina, muito chorosa, e a gente, amanhã eu faço uma visita no final da tarde para levar uma palavra de consolo. E são as lutas, meus irmãos, são muitos. A essa hora também o pastor Ozian deve estar terminando uma cirurgia da vesícula, deve estar ainda no centro cirúrgico. Estamos orando por ele e por outros pedidos. Pastor Gideon Cunha, a irmã Eutímia me pediu oração também por ele. E assim, meus irmãos, também comunicar a igreja. Hoje foi o sepultamento do nosso querido irmão João de Aquino do Nascimento. O irmão João de Aquino, 99 anos.
ia completar 100 agora em julho. E eu falei com ele, no final do ano passado, ele me fez uma visita, ainda muito forte, muito lúcido, e tem um carinho muito especial. Agradecer o pastor Ademar, que ali na Granja Portugal deu todo o apoio. Ele foi o instrumento de Deus na evangelização da nossa família. Foi quem começou a levar a palavra para o meu pai, né? Então, o irmão João de Aquino é uma pessoa muito querida. Estamos orando por toda a família Nascimento, para que Deus possa consolar. Meus irmãos, então vamos levantar nossas mãos. Quem mais deseja ser incluído nesta oração? Toda a igreja do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome, ó Deus de eterna misericórdia e bondade. A ti, Senhor, pertence toda a honra e toda a glória, o império e o domínio para todo sempre. Eis-nos aqui na tua casa, no santuário do Senhor, mais uma vez reunidos, congregados no santo nome de Jesus. Aqui viemos para te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso canto, o nosso louvor. Inspira os cantores e cantoras na tua casa, os músicos que estarão, Senhor, nos conduzindo nos louvores. Meu Pai, a tua igreja que vai estar louvando o teu santo nome, a mensagem da tua palavra, todos os atos deste culto divino, a mesa da ceia do Senhor que já está posta, o memorial que o Senhor ordenou. Pai, que a alegria, a graça, o poder do Espírito Santo seja abundante nesta noite sobre a igreja, no culto presencial e no culto online. Senhor da glória, abençoa os que estão em meio às lutas, às dores, os sofrimentos, enfrentando o luto. Ó Senhor, que o Senhor possa levar a consolação devida, acolher, amparar, consolar, meu Senhor, com a consolação que está na ressurreição do Senhor, com a sua grandiosa e infinita esperança. Pai glorioso e santo, visita nesta hora os necessitados, os carentes, os que sofrem, os que padecem. Pai, recebe o nosso culto e que tudo aqui essa noite concorra para a honra e glória do teu excelso nome. É a minha oração que por fé eu faço, no santo nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Amém, amém, graças a Deus. Mas irmãos, vamos louvar o Senhor. Irmão José diz nosso primeiro hino, o hino de número 469. Agradecer ali o Isaías, o Amedice e o Zé Carlos, irmãos. Deus abençoe vocês. Hoje nós temos um naipe de sopro ali para nos abençoar. Glória a Deus. Alguns irmãos ainda estão chegando, mas nós que aqui estamos, meus irmãos, vamos cantar em nome de Jesus com alegria. Cantar com alegria não é dublar. Não tem uns irmãos que dublam, que é uma bênção, irmão. Não está cantando nada, é só dublando. Irmão, abra a boca aí, cante louvores a Jesus. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Vamos adorá-lo essa noite, bendizer o seu nome. Ele com certeza está aqui, pronto a ser adorado. Como bem disse o pastor, vamos cantar o hino de número 469. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Diga, glória. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Mais forte se você puder. Angelical trombeta neste mundo explodir, meu nome ouvirei Jesus chamar.
promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, diga glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Cante glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Cante glória, 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 aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave, Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome, Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá dos altos céus fluir. Quando Cristo, o meu nome proclamar. Glória, 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 aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glorifique ela nessa noite. Toda a glória a Ele nesta noite, diga glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus. A igreja vai cantar com toda a força. Glória, glória, glória. O meu glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Aleluia. Que maravilha podermos estar na sua casa e dar louvores sinceros que saem do coração. Vamos cantar também o hino de número 156 da nossa harpa cristã, A Ovelha Perdida.
O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou caído triste vi as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse no meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular. Pois foi ferido, Pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. anda igreja, anda com força. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue, Por seu sangue restaurou-me a Deus. você vai dizer: prossigo alegre agora. A igreja, Prossigo alegre agora, Deus dá poder e graça salvadora, e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor está. meus passos, ele guia os nossos passos, mesmo no caminho mais difícil ele guia. Então diga, meu irmão: Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Oh, aleluia.
Aleluia, Senhor. Ai, irmãos, que felicidade poder cantar louvores tão especiais na casa do Pai. Fique de pé em nome de Jesus. Ele foi morto, foi ferido, foi traspassado, foi açoitado, e colocaram uma coroa de espinhos que o feriu amargamente, fortemente, mas o seu amor nunca mudou por nós. E nós vamos adorá-lo essa noite, por isso lembrar esse sacrifício, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico, diga, Ele sobre o trono do céu. Digno tu és, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Imagine, santo, santo Ele é. Cante forte, igreja. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga que Ele é santo essa noite. Diga, diga. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Cante. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glorifique essa noite, Ele está aqui para ser adorado. Aleluia. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos. Louvores, honra, glória. Louvores, honra, glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Diga, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, aleluia. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Diga que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
poderoso que é e há de vir. Canta, igreja. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Vamos aplaudir o Senhor com mais vontade, meus amados. Glória a Jesus. Queremos saudar a todos e a todas na paz do Senhor. É momento de muita alegria nós estarmos aqui cercando a mesa do Senhor, participando de mais um culto de Santa Ceia aqui na nossa sede, aqui em Fortaleza. Queremos nessa oportunidade fazer menção dos irmãos de outra comunidade, de outras igrejas, que nos dão prazer de estar conosco nessa noite. Queira levantar assim a mão para que, muito bem, ali atrás, outros, muitos, muito bem. Os irmãos, a igreja local quer receber bem-vindos, nossos amados irmãos, que nos dão prazer de estar conosco nessa noite. Vamos dizer todos, amém? Amém. Graças a Deus. Sintam-se bem, esse lugar não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Queremos também lembrar os irmãos a nossa programação do restante da semana. Hoje já estamos na terça-feira e quinta-feira teremos o círculo de oração às 14 horas. Tem sido uma bênção o círculo de oração e muitos milagres, muitas bênçãos recebidas por parte dos irmãos. Sexta-feira, 17 horas, a sala virtual de oração, né? A igreja disponibiliza um link, os irmãos podem acessar e participar desse momento. Sábado nós teremos o culto de adolescente às 16 horas e culto de juventude, né? Juventude TC às 18h30. Então, você tem seu filho, traga para participar desses momentos. E domingo a nossa programação tradicional, EBD às 8 horas, 10 horas culto de ceia, né? Como o nosso pastor falou, para aqueles que trabalham, que não podem estar aqui hoje, estarão aqui, pode vir domingo pela manhã, é sempre um culto muito abençoado. E à noite, 18 horas, culto de celebração, encerrando a programação e iniciando já outra semana, amém? Então, nós vamos também agora, com muita alegria, participar de um momento do Santo Ofertório. Convido os irmãos, os oficiais da igreja, para que possamos contribuir com nossos dízimos, nossas ofertas, para o sustento dessa obra tão grande, tão maravilhosa, que Deus tem levantado aqui na nossa cidade. Então, os irmãos participam através do seu dízimo, através das suas ofertas, e a obra do Senhor prossegue. Vidas são alcançadas, os projetos sociais, os projetos de missões, né? E muitas outras atividades da igreja que dependem da contribuição dos irmãos. Amém? Então, curve as suas cabeças. Você que está à distância também pode participar do culto online, né? Através das contas que estão aí na tela, você pode também fazer parte desse momento. Oremos ao Senhor. Eterno, poderoso e soberano Deus, te damos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, porque tu tens, Senhor, sido fiel conosco. Tu tens nos guardado, tu tens nos dado livramento, tu tens abençoado a cada um dos teus servos. Meu Deus e meu Senhor, que tu possa continuar com as mãos estendidas sobre este povo que te adora, que te serve, meu Senhor. Ah, meu Senhor, e aqueles que com muita alegria vão contribuir, vão participar desse momento, com muita alegria, Senhor, vão, Senhor, dizimar, vão ofertar, sabendo, meu Deus, da importância da sua contribuição. Pai querido e amado, te pedimos também por aqueles que passam por lutas, por dificuldades, que estão desempregados ou subempregados, meu Deus, que tu possa abrir portas, que tu possa dar prosperidade ao teu povo, para que também possam participar desse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando.
a dor que ali sentia. E como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Ser adorado por mim, por você, meu irmão. Então cante com força. Amanhã eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Pode cantar. Foi tão triste olhar a dor que ali sentia. Imagine a cruz, imagine a cruz. E como troca por tão grande amor, te cravaram numa rude cruz. Mas mesmo assim, Senhor, mas poderia além de ti, Senhor, perdoar os meus pecados. com autoridade garantir. E com autoridade garantir Vida eterna e muita paz. Agora, aleluia. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia! Aleluia! Cristo reviveu, entre nós vive outra vez.
Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, que alegria, que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Quero ainda fazer menção do nosso setorial 4, nossos pastores. Por favor, fiquem em pé, nossos pastores do setorial 4. Temos um número abençoado, glória a Deus, aqui no nosso templo. Deus os abençoe, meus irmãos, vossas famílias também. A igreja quer saudá-los com alegria. Vamos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Podem sentar. Meus amados, com muita alegria, nos reunimos mais uma vez para esse momento tão especial do nosso culto de ensino, mas também hoje especificamente, ou especialmente também, a nossa Santa Ceia do Senhor. E desde sábado, vendo tantas notícias a respeito do sofrimento dos nossos irmãos, lá no Rio Grande do Sul, e uma catástrofe tão grande, tanta tristeza, tantas dores, tantas perdas, e a gente vai percebendo algumas coisas, vai sentindo outras e pensando em algumas outras coisas, e pensando sobre isso, no sofrimento, lembrei-me do sofrimento de Jesus. O nosso sofrimento e o sofrimento de Cristo. E meditando sobre isso, desde ontem, até um pouco à noite, especialmente nesse dia, foi muito especial para mim voltar ao Salmo 22. Eu quero convidar a igreja para lermos, bem que poderíamos não ler todo o Salmo, eu já fiz isso, mas relermos os 3 primeiros versículos e compartilharmos com a igreja sobre o nosso sofrimento e o sofrimento de Cristo. Glória a Deus, é o tema desta mensagem. Salmo 22, versículos 1 a 3, nos diz a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparastes? Na NVI diz: por que me abandonastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho um sossego. Porque tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Meus amados irmãos, todos nós sabemos, desde muito cedo na nossa fé, nos nossos cultos de celebração do memorial, a ceia do Senhor, o Salmo de número 22, se não em pregação, mas nas citações dos nossos ministros, quando estão falando a palavra do Senhor, faz referência a esse querido salmo como um salmo messiânico. É um salmo inspiradíssimo, por que não dizer também um salmo profético, que revela, segundo o Senhor trouxe ao meu coração o entendimento, 2 aspectos que são, pelo menos os que eu quero compartilhar com a igreja hoje, 2 aspectos que são, eu diria, primordiais e que nós precisamos levar em consideração para entendermos melhor a mensagem do salmista. O primeiro aspecto, e na verdade o salmo ele aponta assim como que para uma espécie de 2 polos existentes na nossa vida, e é por isso que eu me refiro como esses 2 aspectos. O primeiro consiste no lamento do salmista, é um salmo de lamento também, mas por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, não é somente um salmo de lamento. E aí é o primeiro aspecto, que consiste não somente no lamento, em face ao sofrimento que o salmista enfrentava, mas também consiste no louvor do salmista, apesar do sofrimento que ele estava vivenciando. Então são esses 2 aspectos que eu quero compartilhar com a igreja, e eu creio que o Senhor tem uma palavra assim aos nossos corações. Então vamos primeiro ao lamento do salmista.
pois temos muito a aprender com ele. E quando a gente observa desde o versículo 1, Deus meu, ou na NVI, meu Deus, porque me abandonaste, porque me desamparaste. E aí vem 1000 perguntas, como recentemente nas lives, na mídia, de uma forma geral, os comentários são os mais diversos. Então, por que as catástrofes? Por que as pessoas boas sofrem? Parece que o coração de Davi estava um pouco voltado para esses pensamentos, e ele tinha 1000 perguntas, que eu acredito, como até hoje muitas pessoas têm, perguntas que angustiavam a sua alma, perguntas estas que vão também, meus irmãos, ressoando em grande parte dos salmos, e principalmente nos salmos de lamento. Mas o que a gente vê aqui no Salmo de número 22, versículo 1, é de longe, meus irmãos, vamos dizer assim, uma indagação do salmista, porque ele começa com uma pergunta. Uma indagação, eu diria, para mim, eu não digo nem talvez, mas arrisco a afirmar categoricamente, uma das indagações mais hostis dirigida a Deus, que nós ouvimos, pelo menos em todo o livro de Salmos, e quiçá uma das mais hostis que nós possamos ouvir ou encontrar em toda a Bíblia Sagrada. Se a gente observar, nem no Velho Testamento, em nenhum lugar a gente vê articulado uma pergunta nesse tom, uma pergunta tão aflitiva, que represente de forma tão tenaz o sofrimento e o desespero de um homem ou de uma mulher. Então, no Novo Testamento, e isso que me toca também profundamente, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, a morte de Jesus, o Filho de Deus, é uma ocasião em que essa pergunta aflitiva volta a ser feita novamente. A gente sabe muito bem, os estudiosos da Bíblia, que eu não me demoro aqui, que o contexto do Salmo está relacionado à morte de Absalão, filho de Davi. E num contexto de morte, há sempre embutido nele muita angústia, muita dor, muito sofrimento, muito lamento. Isso é uma realidade. Então, se o contexto é a morte de Absalão, mesmo assim a pergunta, ela toma forma nos lábios do pai, pois a morte de Cristo, aqui na morte de Cristo, essa pergunta aparece novamente nos lábios do Filho de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E para nós, irmãos, crentes de Jesus, para os cristãos em todo o tempo, essa pergunta tem uma relevância muito grande, porque Cristo proferiu a mesma sentença lá na cruz, e todos nós sabemos muito bem disso. Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, e a gente sabe que ele pronunciou foi em aramaico e não em hebraico. Como diz um sábio, é ali na cruz que vemos o Cristo transformando o desespero humano em desespero divino. Mas, meus irmãos, não é de surpreender que o Salmo 22 tenha causado forte impressão nos autores do Evangelho. O salmista vai fazer aqui nesse Salmo 22 várias alusões proféticas que apontam para o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E eu queria convidar você para irmos agora ao Salmo 22 e caminharmos observando, para e passo, vamos dizer assim, os lances do sofrimento, que apontam de forma profética como Deus encarregou-se de tecer cuidadosamente cada fio da narrativa do salmista. Está distante do cenário do Calvário, e mesmo assim, todas as coisas se cumprirem ali.
Então acompanhe comigo como essas alusões proféticas apontavam para a cruz, para o Calvário. Veja o Salmo 22, versículo 18. Eu gostaria de ler todos os versículos, não farei por uma questão simples, não didática, mas uma questão mesmo de remir o tempo. Salmo 22, versículo 18, vai falar da divisão das roupas do Senhor Jesus no Calvário. As sortes eram lançadas sobre aquelas roupas, e os 4 evangelistas falam desse episódio. Quando a gente vê um pouco da tradição das terras bíblicas, principalmente os que eram condenados ao martírio, e mais ainda do pior dos martírios, que era a morte de cruz, o momento em que eram lançados sortes sobre as roupas e alguns pertences do condenado, era um momento que se representava de forma definitiva o fim daquela pessoa, o término de uma existência. Todas as lembranças, tudo estava terminado definitivamente. Mas veja agora o Salmo 22, versículo 7. Não era somente a divisão das roupas, a sorte que era lançada, mas os insultos que são mencionados por Mateus e por Marcos, capítulo 27, versículo 39 de Mateus, Marcos 15, 29, insultos. Meus irmãos, se há alguma coisa que impede sofrimento, são os insultos. Salmo 22, versículo 8, você vai ver que a confiança do salmista em Deus é lembrada. Mateus 27, 43. Eu creio que essas citações e alusões aqui já são suficientes para apoiar a conclusão de que o Salmo 22 foi gravado, oh glória a Deus, de forma assim indelével na consciência messiânica dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra no Salmo 22, versículo 22, glória a Deus, porque aqui o Salmo citado pelo autor, é citado pelo autor aos Hebreus, e aí nós vamos para Hebreus 2 e 11, porque o autor aos Hebreus, ele depois de declarar que Cristo não se envergonhou de chamar seus seguidores de irmãos e irmãs, Hebreus 2 e 11, e Hebreus 2 e 12, o escritor afirma que Cristo e seus seguidores são todos da mesma família, o que atesta a identificação perfeita de Cristo com eles. Meus irmãos, mas quando o sofrimento bate à nossa porta, nós temos uma forte consciência aqui, de que a pergunta inicial do Salmo 22, vamos dizer assim, que reverbera mesmo na alma de todos os cristãos que buscam refúgio em Deus. A simples ideia de que Deus pode ter abandonado aqueles que lhe pertencem causa espanto e perplexidade. Sim ou não, meus irmãos? Será que o Senhor me abandonou? Senhor, onde estás? Glória a Deus. Como pode? Por que o Senhor faria uma coisa dessas? O mistério aqui, meus irmãos, de Deus está intimamente relacionado com o destino do salmista. Mas há algo mais ainda. Para Davi, não bastou suplicar a Deus e fazer essa pergunta incisiva. Ele salientou a natureza do seu coração, a natureza vazia da sua vida, e de diversas maneiras nesse salmo, a gente começa a observar o grau, o nível de sofrimento que afligiu o coração de Davi. Então, na narrativa do Salmo 22, que é tanto um salmo de lamento, e aí eu falo do primeiro aspecto, como um salmo de louvor, eu volto ao versículo 1, onde ele vai tratar brevemente, vamos dizer assim, do maior de todos os lamentos. Leamos mais uma vez, Salmo 22, versículo 1. Eu queria ler com toda a igreja. 1, 2, 3. Deus meu, por que me desamparaste? E não me auxilias. A gente vê aqui claramente, meus irmãos,
como Davi retrata a sensação de abandono que ele sentia naquele momento. E quando a gente conhece todo o episódio da perca do filho, a gente tem uma ideia mais profunda do que ele estava falando, sem ter, eu acredito, a consciência nítida de que todas aquelas palavras apontavam para um futuro que ainda parecia distante, mas que culminaria com um cumprimento profético na cruz do Calvário. Vamos então acompanhar um pouco aqui o salmista no Salmo 22, como ele retrata esse vazio do seu desamparo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 2. Ele diz: Senhor, não tem resposta? Quem sabe alguns dos meus irmãos que estão me ouvindo, que estão distantes, estão com os corações perplexos, cheios de dúvida. Senhor, eu preciso de uma resposta. Talvez você chegou aqui, dobrou o joelho e disse: Senhor, hoje eu quero ouvir uma palavra. Deus, eu preciso de uma resposta. Mas Davi estava com o mesmo dilema e disse: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e eu não tenho sossego. Diga para quem está ao seu lado: tenha paciência. Glória a Deus. Aí você olha o coração de Davi, para os irmãos entenderem um pouco do nosso sofrimento, para que façamos uma comparação também com o sofrimento de Cristo. Veja no versículo 11, ele diz: não há ninguém para ajudar. E às vezes é assim mesmo, não tem quem ajude. Mas veja o Salmo 22, versículos 14 e 15, aqui é emblemático, porque o salmista mostra que uma pessoa, ele se mostra como uma pessoa completamente arrasada. É provável que nessa hora alguém que esteja me ouvindo esteja assim. Parece ser esse o quadro que ele pintava. Mostra uma pessoa completamente arrasada, debilitada, física e emocionalmente. Leia o versículo comigo, meus irmãos. Salmo 22, versículo 14 e 15. Eu preciso ler esse versículo. Diz a palavra do Senhor: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. 22 e 15, ele disse assim: eu não tenho forças. Levante a sua mão comigo em nome de Jesus. Senhor, eu creio em Ti. Repita essa palavra: eu creio em Ti, Senhor. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, na hora do sofrimento é assim. Falta forças. Mas veja o Salmo 22, versículos 6 e 7. Um pouco do coração ainda de um homem em meio ao desamparo e ao sofrimento. A gente pode ver ainda que o salmista aqui, ele vai ampliar essa imagem de sofrimento, de dor, fazendo uma descrição, assim, com aquele espírito de autocomiseração, de inferioridade, sabe, aquele sentimento de inferioridade, aquele momento de insuficiência, pairando a mente e o coração. Veja o que diz o salmista no versículo 6 e o 7. Mas sou verme e não homem. Eu preguei uma mensagem de 1 hora só nesse versículo aqui uma vez. Sou verme e não homem. Opróbio, veja o sentimento de inferioridade de Davi. Sou verme e não homem. Opróbio entre os homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Oh, meus irmãos, veja o versículo 12 e 13, mais um pouco desse sentimento.
porque o Senhor tem uma palavra para quem está com o coração abalado, abatido pelo sentimento de inferioridade, de incapacidade, de insuficiência, que diz para você que o seu sofrer, a sua dor é interminável e você não suporta mais. Eu quero te dizer que há esperança e você vai terminar louvando a Deus no término dessa mensagem. Veja o salmista ainda no Salmo 22, versículo 12 e 13, porque Davi continua aqui falando da intimidação que ele suportou. Olha como é que ele estava: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram a boca contra mim, abriram contra mim suas bocas, como o leão que despedaça e que ruge. E na parte C do versículo 15 do Salmo 22, Davi vai descrever a sensação de morte. Era como se fosse iminente, uma sensação de morte iminente, porque o sofrimento leva a isso. Imagine o desespero dos nossos irmãos, vendo a água subir, e você esperando um resgate, e você disse, não, mas não vai chegar aqui, mas já está chegando. Isso é algo desesperador, e foi um pouco do que eu estava passando no meu coração, enquanto eu meditava sobre isso, a sensação de morte iminente, e me puseste no pó da morte, é o que diz a parte C do versículo 15. Então, irmãos, diante desse trama emocional sem precedentes, não há dúvida que foi exatamente esse drama que levou Davi a começar o Salmo 22, com essa pergunta sobre o abandono divino. E eu acredito que nem nos nossos pensamentos mais distantes, talvez existisse espaço assim, para uma ideia de que Deus pode mesmo nos abandonar ou nos deixar. Eu creio que no recôndito mais profundo do coração humano, e eu me refiro aqui à nossa existência racional mesmo, a gente rejeita a ideia de que Deus possa e até mesmo venha a abandonar o seu próprio filho. Ele estava ali com uma missão, oh glória a Deus, de cumprir toda a justiça de Deus. Mas tem um servo de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer, que durante o seu encarceramento, na época do nazismo lá na Alemanha, onde ele por fim foi enforcado como traidor, não antes de escrever pérolas preciosas para toda a cristandade, que ainda hoje são tão valiosas. Ele, meditando no Salmo 22, no versículo 1, ele escreve as seguintes palavras: Jesus sofreu toda a carência e apresentou diante de Deus, orou em nosso favor em nome de Deus: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por amor a nós, ele clamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Toda a igreja repete comigo a última frase: agora sabemos que não há mais nenhum sofrimento na terra em que Cristo não esteja. Declare para quem está ao seu lado: não há nenhum sofrimento em que Cristo não esteja. Ele está fazendo algo, Ele está moldando algo, Ele está falando algo para essa nação. Quando você vê direita e esquerda sentado no mesmo banco, tentando salvar algumas coisas, Deus está dizendo alguma coisa em meio aos nossos sofrimentos. Não há nenhum sofrimento, aleluia, na terra em que Cristo não esteja mais. Pastor, mas como assim? Eu creio nisso. Meus irmãos, o que nós estamos presenciando ultimamente, na catastrófica, eu diria, situação, o que os cientistas chamam da tempestade perfeita, né? E ainda vai demorar. O aeroporto que vai abrir no final do mês, ainda virão chuvas por mais quase uma semana.
É uma situação extrema de sofrimento. Queridos irmãos, pastores nos ligando, pessoas queridas, uma coisa tem chamado a minha atenção, meus irmãos, e aqui eu falo com muita propriedade, porque é alguma coisa do coração. Quando nós vivenciamos uma crise, um sofrimento, uma crise aguda, o sentimento de solidariedade logo é despertado, é ou não é verdade? É uma coisa aguda, extraordinária, excepcional, inusitada, inesperada. Então, quando o sofrimento ou uma crise ela é aguda, o sentimento de solidariedade é despertado imediatamente. Porém, quando o sofrimento e a crise são crônicos, como, por exemplo, a seca no Nordeste, que a violência impinge, o sentimento é despertado só eventualmente, ou então quando as coisas ficam mais difíceis. Quem concorda comigo diz amém. Essa é a grande verdade, eu creio assim. Mas seja qual for o sofrimento aqui na terra, eu volto a afirmar, Deus está presente. Ele tem o controle de tudo, inclusive em meio ao sofrimento. Eu preciso pelo menos dizer-vos, meus irmãos, ainda, evocando 2 Coríntios, que é a epístola da tristeza, que fala muito do sofrimento. Paulo dá uma aula. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 5, todo cristão deve saber de antemão que o sofrimento fará parte da sua vida, como fez da vida de Cristo. Por isso que o tema da mensagem é o nosso sofrimento e o sofrimento de Cristo. Então permita-me ler 2 Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, na NVI. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E a igreja diz amém? O crente não deve motivar o sofrimento, mas está disposto a suportá-lo em nome de Jesus, com toda a devoção. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, ainda com base no Salmo 22, nós acabamos de falar um pouco sobre esse primeiro aspecto aqui, que consiste no lamento do salmista em face a uma situação extrema de desamparo que ele enfrentava. Mas há aqui um segundo aspecto que consiste, e isso aqui, irmãos, me tocou profundamente, que consiste no louvor do salmista, apesar do sofrimento que ele estava enfrentando. Porque ele fala no versículo 1 e 2 sobre toda a sua dor, o estado da sua alma. E ele entra no versículo 3 dizendo assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. E uma das coisas que eu percebo aqui no Salmo, meus irmãos, é que o lamento é equilibrado pelo louvor, que é algo misterioso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. No momento de sofrimento, de luta e de dor, os irmãos não têm ideia de como a igreja do Senhor Jesus está fazendo um trabalho magnífico. A mídia não mostra, mas a igreja está lá, viva, operante, trabalhando de dia e de noite. Ainda hoje eu liguei para o pastor Geraldinho, lá no Rio Grande do Sul. Glória a Deus, e nós vamos ajudar. Mas, meus irmãos, há um mover grandioso de instituições evangélicas trabalhando de dia e de noite. E a solidariedade pelo país todinho. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, quando nós lemos o Salmo 22, nos 2 primeiros versículos, e eu preciso ler mais uma vez, a igreja me acompanha em nome de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. E aí, se isso já traz assim espanto,
mais perplexidade ainda veio ao meu coração quando eu leio o versículo 3. Porém, apesar de tudo isso, ele diz: porém, tu és santo. Levante sua mão comigo e diga assim: tu és santo, Senhor. É o que habita no meio dos louvores de Israel. Irmãos, eu acredito aqui que de uma forma subliminar, o salmista ele vai plantando aqui algumas ideias de que Deus está presente em algum lugar no meio da sombra, do sofrimento e do lamento humano. Deus já está presente em algum lugar. E para mim é uma das declarações mais impressionantes do Salmo 22, é esse versículo de número 3. Contudo, tu és santo e habita no meio dos louvores. E aqui a gente está considerando, meus irmãos, os louvores de Israel como os nossos louvores, porque a igreja é símbolo de Israel. Então uma coisa que a gente tem que admitir é que os nossos louvores não são absolutamente puros. Pastor, aí o senhor pega pesado. Você vai entender. Eu acredito que por vezes os louvores podem até ter segundas intenções, e até os mais piedosos santos, às vezes seus louvores não são totalmente sinceros. Por que eu estou dizendo isso? Porque os louvores nascem dos lábios humanos e de motivações humanas. E portanto, meus irmãos, nós não temos assim certeza absoluta de que sejam completamente sinceros e que em alguma medida esses louvores não sejam desfigurados pelo nosso entendimento deficiente de quem nós estamos louvando. Tem gente que louva e abafa e vai para lá e para cá, planta coqueirinho, coração todo inchado. Só sobe para cantar depois que o cachê chega na conta. Ou então depois de ter tomado umas 3 doses, ele vai ministrar. Vocês estão espantados, né? Mas não espante não. Mas sabe o que é que Deus faz? Em meio ao caos e ao lamento, Ele vem e habita no meio dos louvores. Quem pode dar um glória a Deus por isso, meus irmãos? Esse fato, e aqui, irmãos, para mim, eu ganhei o meu dia e um parte ontem do início da noite, porque esse fato glorioso, certamente, eu não vou nem só dizer que parece, mas aponta mesmo para verdades bíblicas, vamos dizer assim, ainda de forma incipiente, ou seja, ainda inicial. Para onde, pastor? Para a encarnação de Cristo. Ele está falando que a palavra veio, habitou entre nós. Tu és santo, Senhor, que habita no meio dos louvores. Veja profeticamente para onde isso está apontando. Como diz os inspirados escritores da palavra de Deus, esse é um termo que a gente pouco usa, eles dizem assim: a palavra tabernaculou em nosso meio. Isso é muito chique, né? Os evangelistas, eles adoram essas palavras, e é bonita mesmo. Veja João 1,14, o que é que diz o texto. Aí eu queria ler esse versículo com toda a igreja. Pastor, a hora está passando, tenha calma, senão você vai sair lamentando daqui, ou você quer sair louvando. Veja João capítulo 1, versículo 14, eu quero ler em alto e bom som com toda a igreja. 1, 2, 3. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os louvores de Israel, meus irmãos, eram a palavra de Davi, estava expressando de um modo diferente, num tempo diferente, é claro, o início da doutrina, que é um esboço do início da doutrina da encarnação, neste caso aqui referindo-se aos louvores de Israel. Então é bastante notável, meus irmãos, aqui, que apesar da importância, da centralidade do lamento de Davi aqui nos Salmos, Deus chega e vem habitar no meio dos louvores, no meio dos lamentos. Não, no meio dos lamentos não. Ele vem habitar no meio dos louvores. Glória a Deus. Quem diz amém por isso? Então essa ideia aqui, irmão, do Salmo 22, versículo 3, é maravilhosa.
porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então, quando Deus, oh glória a Deus, se tornou carne em Jesus de Nazaré e veio habitar no tabernáculo do nosso coração, Ele não recriou aquela criatura, aquela carne humana em seu estado de inocência anterior lá à queda, né? Quando o Senhor tabernacularizou, né? Vamos dizer assim, na carne. Não foi assim. Jesus veio habitar em nós a semelhança da carne do pecado. Pastor, não estou entendendo nada. Então vamos ler o que Paulo diz, que a gente entende melhor. Veja aí Romanos 8, versículo 2 e o 3. Jesus veio habitar em mim e em você a semelhança da carne do pecado. E Paulo escreve assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E a igreja diz amém. Então o fato de Deus habitar no meio dos louvores de Israel foi uma obra tanto de identificação como de redenção. Levante a sua mão e agradeça a Deus. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, para nós lermos já uma conclusão. Mas meus irmãos, isso me tocou profundamente, porque nós encontramos aqui a presença redentora do Senhor, em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio às dores, podendo restaurar o nosso equilíbrio espiritual. Meus irmãos, quem não estiver ligado com o Senhor, quem não desfrutar da presença do Senhor, essa glória da presença dEle, oh glória a Deus. É muito difícil enfrentar sofrimento com equilíbrio, oh glória a Deus, com sensatez, e ainda está em pé em meio ao caos. Eu fico pensando de quantos irmãos estão em meio às dores mais terríveis lá no sul do nosso país, mas ainda confiando no Senhor, ainda trabalhando, ainda crendo, ainda esperando. A igreja diga amém por isso, meus irmãos. Quantos podem dizer comigo: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Oh, glória a Deus. Se há uma mensagem difícil de pregar, é sobre o sofrimento. Eu estou tão admirado de vocês dando glória a Deus, meus irmãos. Mas eu quero concluir a mensagem. Eu estava vendo um comentário bíblico precioso, vendo um pouco do Salmo 22 e alguns deles, e encontrei uma poesia. Eu disse: eu vou recitar essa poesia com os irmãos no final da mensagem, porque ela aponta de forma gloriosa para esta profecia. E eu quero concluir a mensagem recitando essa poesia, que é de uma poetisa inglesa, a Elizabeth Barrett Browning. Essa mulher nasceu em 1806, morreu em 1861. Pastor, mas é muito, pois é. Era alguém cheia de Deus para poder escrever o que ela escreveu, porque ela está, na sua poesia, se referindo à mensagem do Salmo 22, versículo 1, e a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Vamos ler juntos? Os irmãos sabem que recitar poesia não é ler correndo. Então vocês vão me acompanhando em nome de Jesus. E eu espero que o Espírito Santo esteja tocando na sua vida e no seu coração. 1, 2, 3. Desertado, Deus preferiu se separar de sua própria essência, e os pecados de Adão se interpuseram entre o filho justo e o pai. Sim, uma vez o orfanado clamor do Emanuel, seu universo estremeceu, subiu sozinho, sem eco. Meu Deus, estou abandonado. Subiu dos lábios do santo em meio à sua criação perdida, para que dos perdidos nenhum filho
usasse essas palavras de desolação, para que da terra os piores sofrimentos que arruinam a esperança não estragassem a sua ditosa fruição. Vale um glória a Deus para Jesus. Ninguém que não conheça o Senhor de perto escreveria um poema assim. Levante a sua mão comigo e repita uma palavra que você já ouviu algumas vezes durante essa breve mensagem. Seja qual for o sofrimento aqui na terra, Deus estará presente. Então saúde uma ou duas pessoas e diga: o Senhor está contigo em qualquer circunstância. Deus seja louvado para sempre. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Agradeça porque Ele está com você. Eu não citei, nem poderia fazê-lo. A sua experiência é própria, é única, mas o Senhor está contigo. Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes. E logo após, o pastor Messias de Castro estará vindo aqui orar pela consagração do pão, enquanto estamos agora iniciando a solenidade da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 23 e seguintes. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. A igreja diz amém. Meus irmãos, nós chegamos a um momento tão precioso da nossa celebração, a hora de orar pela consagração do pão da ceia esta noite. Você que ainda celebra conosco a ceia em família, é a hora também de você tomar o pão aí na sua casa para consagrarmos ao Senhor. Pastor Messias. Para todos sempre seja exaltado e glorificado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora oremos dedicando, consagrando este pão como verdadeiro alimento para as nossas vidas. Querido e eterno Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. E agora, Senhor, queremos consagrar este pão como alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. Ó Deus, porque neste pão, Senhor, conforme tu assim disseste, é a representação do teu corpo
que foi dado por nós, pelos nossos pecados. Agora, Pai, por esta oração, consagramos este pão e assim queremos sentir bem de perto a tua doce e real presença. Ó Deus, que sejamos alimentados a cada dia pela fé que está derramada em nossos corações. Recebe, ó Pai amado, a nossa oração, quando aqui te dedicamos a glória, a honra, aleluia, o poder para todos sempre. Recebe, Senhor, esta oração, em nome de Jesus, consagramos este alimento. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Quero convidar o pastor Saturnino para vir até aqui diante da mesa do Senhor, para partir o pão simbolicamente em nome de Jesus. E convidar os obreiros, nossos cooperadores, para virem até aqui. E nós iremos servir a igreja do Senhor. Todos os irmãos que vão cear, cumprem o mandamento da palavra do Senhor. E não somente isto, como também, meus irmãos, avisando aos novos convertidos que ainda não desceram as águas do batismo, ou também alguma pessoa amiga que está conosco, que ainda não aceitou a Cristo, não deverão participar do pão da ceia do Senhor. Quem desceu as águas do batismo domingo, agora passado, e está aqui para cear pela primeira vez, levanta a mão. Temos algumas mãos, meus irmãos. Deus os abençoe por vocês terem vindo em nome de Jesus cear conosco. Foi uma festa muito linda domingo passado aqui no nosso anexo, inaugurando também o nosso tanque batismal. 96 irmãos e irmãs desceram as águas do batismo, e eram 102, mas teve algumas faltas justificadas, mas foi bênção do céu. Então, meus irmãos, vamos servi-los agora, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós louvamos ao Senhor com muita alegria. Vamos cantar o hino de número 301.
Glória a Deus. Todos os irmãos já receberam o pão da ceia, todos que vão cear, além dos músicos, ainda temos ali. Estamos concluindo já o serviço da ceia. Você que está na ceia em família, glória a Deus, também já está a posto. Glória a Jesus. Muito bem. Meus irmãos, que momento precioso aqui na casa do Senhor, o momento em que tomamos o pão da ceia para cearmos. Glória a Deus. Alguns irmãos ainda estão chegando, já concluímos. Glória a Deus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que por vós será dado. Fazei isto em memória de mim. É a santa ceia do Senhor. Ceiemos com bem alegria em nome de Jesus. Esse é um momento glorioso de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e deu graças. Reverentemente, toda a igreja em pé, oremos pela consagração do cálice da ceia do Senhor. Pastor Adair Salles fará esta oração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, com reverência e com muita alegria, vamos apresentar diante do Senhor o segundo elemento da ceia do Senhor, o cálice, este fruto da vide, que representa o sangue precioso do nosso Salvador. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e continuamos na tua presença nesse momento santo. Sentados à mesa do Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho, que foi quem morreu por nós na cruz do Calvário, não tendo ele pecado algum, assumiu a nossa culpa e pagou a nossa conta. Para isso derramou, Senhor, até a sua última gota de sangue, e nos purificou de todo o pecado, porque cremos, Senhor, na pessoa bendita de Jesus, o nosso Cristo. Queremos, Senhor Deus, neste momento te apresentar este fruto da vide, este suco de uva, Senhor, que representa o sangue derramado no Calvário, sangue puro, sangue carmesim, sangue que nos purificou e nos concedeu o privilégio de poder entrar na tua presença, como fazemos agora, com ousadia, Senhor, e entrar na tua presença com ações de graça. Que a tua igreja, Senhor, neste momento, com alegria e desprendimento, possa participar, Senhor, deste segundo elemento, dando glórias a ti, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Assim te pedimos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado para sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, agora vamos servir o cálice da ceia a toda a igreja. Você aguarda um momento para participarmos todos ao mesmo tempo. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Hoje, os nossos músicos já vamos privilegiados aqui, porque o tempo é curto com eles. Mas vamos louvar a Deus com mais um hino. Amém, Eliseu?
eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. Cante mais alto. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei seu nome, o nome dele, Jesus, e deste forças, me levantaste. Você não disse ainda? Diga agora em nome de Jesus: eu te amo, Senhor. Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada. A minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Amém, Tício? Diga, igreja! Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, e a minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo. Diga o nome mais precioso, oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Todos os irmãos que vão cear já tomaram em suas mãos o cálice da ceia do Senhor. Glória a Deus. Solta alguns músicos. Que bom, meus irmãos, estamos aqui na casa do Senhor, na sua presença. Aleluia. Momento precioso do memorial da ceia do Senhor. Algumas mãos lá atrás, os irmãos estavam orando em espírito, então eram os irmãos que estavam levando o cálice. Glória a Deus. Vamos aguardar. Interessante que na palavra lida diz assim: esperai uns. Não vamos esperar, né? A palavra para cumprir. E os irmãos que contando assim, não a história, mas
o amado irmão terminou a ceia o dia, isso no interior, disse: meu pastor, eu estou muito constrangido. Disse: por quê? Porque eu participei do pão, mas na hora do cálice, eu vim tão cansado. E eu confesso que não vi. Talvez os irmãos passaram, me viram assim, pensou que eu não ia participar. Agora o que é que eu faço? Disse: agora eu vou dar o cálice para você tomar. Ele chorou de alegria. Meu Jesus. Eu fiquei encabulado de pedir, porque já tinha terminado. Pois nunca fique assim. Não saia sem a alegria de participar do memorial, né? Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice em suas mãos, orou dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos. Com alegria podemos participar do cálice da ceia do Senhor. É o momento de glórias, é o momento de aleluia, em que a presença gloriosa do Senhor nos toca profundamente, meus irmãos. Ao olharmos no passado e vermos a nossa libertação da escravidão, e olharmos para frente a esperança da glória, da volta bendita e gloriosa de Jesus, é isso que o memorial aponta. A ceia do Senhor é cear com alegria. Meus amados irmãos, quero, nesta oportunidade, convidar a igreja para ficar em pé. Faremos uma oração de agradecimento da ceia, porém, eu quero já fazer menção do grupo de irmãos. Cadê o pastor Adaías, lá do Bom Jardim, Jesus? Está ali o Adaías. E os irmãos que vieram, Adaías? Os irmãos falam assim: meus irmãos, essa turma que veio lá do Bom Jardim, já bem uns 40, mas aí tem quase 20 que estão fazendo o curso Nossa Igreja, né? Nossa igreja tem que, eu acho que uma das lições que tem que colocar é vir aqui na sede, né? Então, a Adaías está cumprindo o rito, viu, Breno? Tá, glória a Deus, que bênção maravilhosa. Então, meus irmãos, uma alegria tê-los aqui. Meus amados, eu queria agora, nesta oração, incluir, nós estamos orando pelos nossos irmãos por todo o estado do Rio Grande do Sul. Não só pelos nossos irmãos na fé. Nós estamos orando, mas não vamos ficar só na oração. Nós também vamos agir. Os améns foram um pouco para agir, né? Você está aqui e está com medo de agir. Quem está lá, hein? Meus irmãos, nós vamos começar hoje, estamos lançando uma campanha de ajuda solitária às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Fizemos questão de colocar aí para você nos acompanhar. A AD Tempo Central está somando forças, inicialmente, com 2 instituições evangélicas que estão atuando no Rio Grande do Sul, em virtude do estado de calamidade pública. Como parte da nossa ajuda, enviaremos inicialmente ofertas para a Aliança Evangélica e a Visão Mundial, organizações sérias e com experiência no enfrentamento dos inúmeros problemas decorrentes de desastres naturais e humanitários. A nossa igreja também está articulando o envio de alimentos não perecíveis e outros itens de primeira necessidade por meio de transportes que sairão de Fortaleza com destino ao Rio Grande do Sul. É uma mobilização muito grande. Ainda esta semana, nós estaremos divulgando nas redes sociais mais informações, como você pode ajudar o Rio Grande do Sul neste momento tão difícil. Nós vamos estar disponibilizando uma conta Pix e um e-mail para você poder fazer a sua doação. Além dessas doações, meus irmãos, nós vamos acudir alguns irmãos queridos. Um deles é o pastor Cristiano Rebouça, que pastoreou conosco a congregação do Planalto PC. Ele é um profissional, trabalha na área de elevadores, né, da Schneider. Mas é aquela coisa,
teve que sair só com a roupa do corpo, né? Está num abrigo com 20 pessoas e às vezes a água pouca e a energia também falta. E nós vamos socorrer o Cristiano. Eu vou escalar um dos nossos setores, aquele que ele trabalhou nele, o 17. Vou encarregar uns... Montonico, você vai ser o capitão desse, tá certo? Com a Helenice. E junto com a liderança, você está no outro setor, mas o líder do setor lá, você vai entrar em contato com ele. Os irmãos vão se mobilizar para a gente já acudir ao nosso querido pastor Cristiano. E também um pastor muito querido meu, que é o pastor Joaquim Soares, que foi discípulo nosso em Iguatu, que está no Rio do Meio. Ele passou, depois eu mostro para os irmãos o vídeo, né? Pressionados, mas não desanimados, e o templo assim, faltando um pedaço, né? O vendaval derrubou um pouco do templo, aliás, muito. Estão lá, mas confiando em Deus. Aí lembrou de mim. Glória a Deus, eu estou me lembrando dele até agora, né? E nós vamos também acudi-los. A gente não tem como acudir individualmente a todos os pedidos que chegam, mas alguns especificamente, esses dois pastores nós levamos, e essas instituições também já entrando em contato com o pastor Geraldino, da nossa Assembleia de Deus, essa aliança cristã, a Assembleia de Deus participa nela, que são instituições, meus irmãos, já reconhecidamente atuantes nesses enfrentamentos de catástrofes, né? A Visão Mundial trabalhando diretamente nessa questão das crianças, né? Desaparecidos, e enfim, em todas essas frentes. Os irmãos concordam que a gente deve ajudar, meus irmãos, e abençoar? Amém. Então nós vamos orar pelos nossos irmãos, e essa oferta já vai somando-se a que nós queremos mandar, e queremos mandar uma quantia abençoada, mas também vamos mandar donativos. Você, a partir dessa semana, que quiser cooperar conosco, já pode trazer esses roupas, calçados, né, cobertas, etc. No sul é diferente, né, nessa questão de roupas e tudo, mas você pode contribuir conforme Deus tocar no seu coração, e nós vamos enviar tudo. Aqui do nosso estado estão saindo um comboio mesmo de caminhões com esses donativos, e nós queremos somar um pouco nessas toneladas que vão chegar lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos. A igreja, os irmãos obreiros venham para cá, meus irmãos, logo, porque vocês vão essa oferta, e nós vamos louvar a Deus com mais um hino, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. A igreja levanta suas mãos. Meus irmãos, no meio do sofrimento a gente clama, né? Senhor, nós te bendizemos, meu Pai. Estamos numa ceia tão abençoada, e dedicamos, Senhor, esse momento, esse espaço no culto, para compartilharmos as necessidades, socorrer os aflitos e necessitados, os nossos irmãos que estão sofrendo. Ó Senhor, é um estado querido lá no sul do nosso país. O Senhor foi atingido por um vendaval tão forte, inundações, ó Deus, tantas percas, as estradas, toda a estrutura viária, ó Senhor, tanta coisa para se fazer. São bilhões e bilhões que serão necessários, mas Senhor, nada tem mais valor do que uma vida, nada é mais preciosa, Senhor, do que uma família, ó Deus, podendo voltar à sua casa, podendo ser acolhida, podendo ser socorrida, Senhor. Pai, nós queremos que a tua boa mão se estenda. O Senhor é quem manda a chuva, o Senhor é quem faz a chuva cessar. E os irmãos ali precisam de um tempo firme, para que as águas baixem, para que as coisas voltem à normalidade. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, ajuda os meus irmãos que vão contribuir, os corações solidários em toda esta nação. Nós, como igreja do Senhor aqui em Fortaleza, nos juntamos, Senhor, a tua igreja por esse Brasil afora, para chegar até os nossos amados ali. Recebe a nossa adoração, a nossa oferta, Pai. E muito obrigado por esta ceia, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Vamos ouvir este louvor e vamos contribuir com alegria. Ele deixou sua glória, foi por amor. Cante com alegria.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Cante. E o seu sangue derramou, que grande amor. Na via dolorosa, naquela via, se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Diga, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Deus conosco. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, princípio da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do dia. Mais forte. Se renda a Ele essa noite, em adoração e louvor. Me rendo. Isso. Eu me rendo, Deus conosco. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, princípio da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Eu creio que o mesmo dizem os irmãos que estão no culto online. Meus amados, vamos nos despedir. Nosso próximo encontro, quinta-feira, circo de oração, vai ser uma bênção. Pastor Joaci. Sim. Certo. Vamos orar pelo nosso querido irmão Erlon, companheiro nosso, é dirigindo nossas congregações, vai submeter ali ao cateterismo, né? Sempre é preocupante, mas Jesus vai dar vitória a ele. Irmão Marcondes, irmão Miguel de Castro, meu amigo, companheiro,
Eita Jesus, lá na Granja Lisboa. Deus abençoe o irmão Miguel. Sim, irmãos, e orar também pelo pastor Ozian, que já foi cirurgiado, a cirurgia foi tudo bem, né? Está agora se recuperando, se Deus quiser. Foi preciso perder a vesícula, né, irmão? Para ter mais. Mas é assim mesmo, quando a idade vai chegando, né, tem umas coisas que vai embora. Então tenha paciência, né? Tenha paciência. Pastor Adaías, lá do Bom Jardim, vai fazer a oração final. Glória a Jesus. Meus irmãos, é uma bênção. Eu quero até incentivar os demais pastores da turma Nossa Igreja. Vocês marcam uma lição que é para trazer os irmãos aqui, né? Eu sei que vocês vêm. Então, Adaías, venha orar por nós, em nome de Jesus. Quem quer ser incluído nesta oração? Deus te abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, incluir nessa oração, pastor, minha sogra. Minha sogra foi diagnosticada agora recente com CA, hoje fez cirurgia da retirada e passa bem, graças a Deus. Nós vamos ainda esperar as próximas etapas desse processo. Creio que Deus vai continuar abençoando como tem feito até aqui. Oremos, irmãos. Pai, nós queremos agradecer-te por esse momento tão especial, pelo privilégio de estarmos juntos em comunhão, participando da ceia do Senhor. Que alegria, que privilégio, que bênção sermos alimentados pela palavra do Senhor, sermos consolados, sairmos daqui com a nossa fé renovada, na convicção de que o Senhor está presente nos nossos sofrimentos. E muitos dos nossos irmãos estão sofrendo, Senhor, tanto lá no sul do país como aqui entre nós. Alguns que estão enfermos, outros que estão se recuperando de processo cirúrgico, como é o caso do pastor Ozian, da minha sogra e outros irmãos mais. Alguns que estão hoje, Senhor, precisando de uma intervenção do Senhor, precisando de um milagre, pastor Miguel e outros nomes, Senhor, que foram citados aqui, alguns pedidos de oração que o Senhor a todos conhece. E o Senhor não só conhece os nossos amados, como conhece a sua causa e tem também a solução para cada um desses problemas. Ah, Senhor, como nós precisamos do Teu cuidado. Todas as vezes que nos dirigimos a Ti em oração, inevitavelmente precisamos fazer petições, porque dependemos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Nos socorre mais uma vez, nos ajuda, socorre o aflito, supra a necessidade dos Teus filhos, Senhor. Nos leva para casa em paz, nos guarda do mal, nos livra da violência, dos acidentes, das enfermidades. Põe a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, nas nossas necessidades. Dá-nos um restante de semana abençoado, as programações da Tua casa, pois assim nós Te rogamos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. A igreja diz amém. Amém. Pastor Saturnino trazendo a bênção final, a bênção apostólica. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz... Meus irmãos, a paz do Senhor a todos e a todas. Voltem na paz, durmam na paz, acordem na paz e venham novamente à casa do Senhor nessa santa paz. A paz do Senhor e boa noite a todos, meus irmãos.